Graça e paz. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite aos demais irmãos. Eu quero agradecer primeiramente pela nossa confraternização de ontem. E minha experiência, justamente hoje, foi que somos uma grande irmandade da Loja Branca, da Fraternidade Branca. Porque eu vi, assim, muita felicidade estampado no rosto de cada um, sendo gratos por ter acontecido essa festa ontem, né? E segundo Aristóteles, o homem é o único animal que não sobrevive só. Desde o nascimento depende de outro ser humano, desde as suas necessidades básicas. Então, precisamos das pessoas. Precisamos das pessoas para produzir nossos alimentos, para limpar nossa casa, para confeccionar nossas roupas. Precisamos de médicos, precisamos de dentistas, de enfermeiras, precisamos de lixeiros, de faxineiros, de professores, de delegado, enfim, né? E dessa forma o homem precisa também do seu contato social, né? Desse vínculo social, né? Haja vista a pandemia, como que a gente sofreu, né? Cada um trancado em suas casas, sem poder ter esse contato e tentando sobreviver de alguma maneira. Mesmo assim a gente precisava das pessoas, né? Até para levar comida na nossa casa. Então, o homem também precisa de uma filosofia de vida, de uma vivência espiritual. Por isso que existem as igrejas, né? Por isso que existe aqui uma escola, que existe aqui um lumisial, que existe aqui um hospital, né? Onde as pessoas se envolvem, né? Se envolvem, sobrevivem, vivem, porque nenhum homem é uma ilha. Enfim, foi muito gratificante a nossa festinha de ontem. Eu pude observar a felicidade estampada no rosto de cada ser que chegava. A felicidade nas crianças, né, o comportamento delas de criança, da pureza da criança, e a felicidade de estar lá naquela festinha. A felicidade nas cores de cada bandeirinha, né, confeccionada pelo Ângelo, enquanto a Andressa e o Chuá as colocavam. Ficou tudo muito lindo. E assim somos e assim nos complementamos, entendendo que precisamos uns dos outros. E como eu disse na sessão passada, o amor tem que nos modelar. Tem que nos modelar aqui, né? Que é uma escola para que a gente possa atuar no nosso dia a dia e saber servir o próximo. E dessa forma a gente está ligado, né? Nós estamos ligados. E eu espero, né? A gente espera aqui como representantes da Loja Branca, eu, meu sacerdote José Carlos Alves, que isso se faça no respeito, no carinho, no aconchego. E dessa forma a nossa caminhada aqui nesse planeta, ela vai se tornar e se torna mais suave e mais feliz. Gratidão a todos, muita luz nessa semana que se inicia. Gratidão a Ângela Martins Alves pelos ensinamentos no dia 2 de julho de 2023, um domingo, no ritual 197 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Soldados da Luz, guardiões das virtudes. Então hoje é o dia 2 de julho de 2023, um domingo. E hoje é o primeiro ritual de julho.
E nós estamos no ritual 47 de 2023 e no ritual 197 do Instituto das Virtudes. Eu quero agradecer, né, a todos que aqui estiveram hoje participando, recebendo cura física, psicológica e espiritual, acessando o mundo espiritual e se livrando dos karmas, né? Como eu sempre tenho dito, né, nesse ritual sempre tem pessoas se livrando de karmas pequenos, né? E de karmas médios, podemos dizer assim, que foi amenizado. Muitos karmas foi amenizado, né? Então quem não veio, perdeu a oportunidade, né, de ter essas penas reduzidas, né? Então eu quero agradecer primeiro aos guardiões, né, aos guardiões dos homens, ao Rafael Alves, Valdecir Vicente, a Larissa Piasek, que veio lá de Santa Catarina, né, e a Josiane, né, também veio de lá. Guardiãs das mulheres, né? E aos participantes de hoje, o Renan Estevam, que está ali, né, gravando por Instagram, Bruno de Oliveira, Ângelo César, Adriano Donadon, Robson Donadio, Charles Aparecido, Marcelo Ceribelli, Guilherme Silveira, Felipe Aquio, Bruno Amaral, que está ali gravando para o YouTube, e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Agradecer também a Elisângela Damas, Ludmila Cordeiro, Maria Lúcia, Karina Toshi, Carolina Rodrigues, Vanessa Breda, Andreléia Barbosa, Giovana Figueiredo, Giovana Beatriz, Ângela Martins Alves, mestra do ritual, minha digníssima esposa sacerdotisa. Então eu quero começar também agradecendo, né, a todos os participantes da festa julina que nós tivemos ontem, uma festa muito grande, muita gente. Não sabemos exatamente a quantidade, né, porque não passamos a lista de participantes, né? Os guardiões e eu esquecemos, né? Mas eu acredito que passou de 100 pessoas, né? Muito mais de 100, pela movimentação, né, das pessoas que vieram à tarde, os que vieram à noite, os que vieram mais tarde, né? É que teve uma circulação muito grande, né? Uns iam e outros voltavam. Mas foi uma festa assim grandiosa, né? Cada ano vai aumentando a quantidade de pessoas nos eventos do Instituto das Virtudes. Eu lembro que no primeiro ano era pouca gente, né? Muito pouca gente, algumas dezenas. E hoje nós estamos já nas centenas dos eventos que a gente faz, né? Festa julina, confraternização no final de ano, nos feitios, né? No feitio, né? Então é assim. E vai cada vez mais aumentar. À medida que as pessoas ficam sabendo que tem essa instituição que dá essa oportunidade de trazer cura física, psicológica e espiritual, né, e acessar o mundo espiritual para encontrar as verdadeiras respostas para as questões existenciais, as pessoas estão vindo, né? Estão vindo procurando para atender as suas necessidades. Então nós vamos ter no sábado também, agora dia 8, né, um evento importante para nós, né, que vai ser um ritual e uma roda de conversa, né, para atender a comunidade LGBT, né, que é um pessoal, né, que sempre é desprezado em locais aí, né, por aí, principalmente em alguns locais até infelizmente que serve a ayahuasca, né, não tem aquele acolhimento e aquela aceitação da condição que a pessoa nasceu, né? Então, nós aqui no Instituto das Virtudes tem como princípio desde o início, desde o primeiro dia, está até nos estatutos, né, que está registrado no cartório de registro, né, de ofício. Então a nossa instituição ela é oficial, ela existe, né, oficialmente registrada, conforme a lei.
Então está lá no estatuto que nós devemos atender todas as pessoas, independente da cor da pele, se é branca, se é preta, né, se é amarela, se é vermelho, né, independente da posição religiosa, né, se a pessoa é da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, do budismo, né, do hinduísmo, católico, evangélico, para nós aqui pode vir todo mundo. Independente também da posição política, né? Se é de direita, se é de esquerda, e principalmente da orientação sexual, se é hétero, se é homossexual, né? Se é gay, se é lésbica, se é bissexual, se é trans, né? Nós tivemos participação de todas as pessoas por orientação sexual, né? Diferente. Então aqui se sintam em casa. Então por isso nós estamos fazendo esse ritual especial, né, para essa comunidade, que vai ser no sábado agora, dia 8 de julho. E nós vamos ter um outro evento também em agosto, que vai ser no dia 18, 19 e 20, 18, 19 e 20 de agosto, que é o 7º jejum do Pai Divino. É o 7º jejum e o título é Pai Divino, né? Então nós estamos caminhando a passos largos com esse jejum de 3 dias, que é um tratamento de choque, é um tratamento assim para quem quer se livrar até da morte, né? O jejum de um dia você elimina karmas, né? 24 horas de jejum você elimina pequenos karmas. Agora um jejum de 3 dias, karmas médios, né? Médios e grandes, depende da intensidade do amor que você coloca no ato. E o jejum de 7 dias, muito mais ainda para ter créditos, para negociar. Porque a balança ela funciona assim. Nós já fizemos muita maldade na nossa vida e nas vidas passadas. Eu fui seminarista há 6 anos, né, da Igreja Católica. Apesar de eu ter as experiências desde criança, né, de acessar o mundo espiritual, eu não tinha compreensão para entender a profundidade de tudo aquilo, né? Eu já me vi em muitas épocas diferentes, com roupas diferentes, ali convivendo em várias situações. Só que na fase da infância e da adolescência eu não sabia, eu achava que eram sonhos normais, né? E com o tempo eu fui descobrindo que aquelas experiências que eu tinha eram das vidas passadas. E aí eu entrei em choque comigo mesmo, por ter uma formação católica. A doutrina da Igreja Católica fala que você nasce e morre uma vez só, acabou. Nem que você viveu um dia, uma semana, um mês, mas as grandes religiões, o hinduísmo, o budismo e até o próprio judaísmo e o cristianismo do Oriente acreditam que você nasce e morre muitas vezes. E aí eu fui aprendendo, né, e tendo contato, né, com outras religiões, outras filosofias, e aí eu comprovei a verdadeira realidade da vida e da morte, que você nasce e morre muitas vezes. Então por isso quando a gente fala negociar os karmas, a gente está falando nesse sentido, porque nas vidas passadas nós fizemos muita maldade, para nós mesmos, para o próximo e para a natureza. Então o que nós estamos recebendo hoje é consequência do que você fez. Você plantou bananeira, não vai colher maçã. Então é simples assim. Então quando a gente fala negociar o karma o que é? É aquelas coisas ruins que você fez que está voltando para você. É isso que é o karma. E quando a gente fala em negociar, nós estamos falando assim. Então você produziu maldade, agora tem que produzir bondade para equilibrar a balança. Então aí que entra a prática das virtudes. O que é a prática das virtudes? É um sacrifício, um sacro ofício. Veja bem, amanhã nós vamos fazer o jejum de 24 horas. É um sacrifício. Você ficar, né, quem vai começar 2 horas, logo após o almoço, olha, vai ficar sem o café da tarde, sem a janta, sem o café da noite, sem o café da manhã e sem o almoço. Eu fico assim, só vou comer no finalzinho da tarde, depois de 28, 29, 30 horas. E mesmo quem vai fechar nas 24 horas, vai pular 5 refeições. Então isso é um sacro ofício. E no jejum de 3 dias, para você ficar 3 dias em jejum, né? E bebendo ayahuasca também, então o sacrifício é maior. Então você vai pegar karmas maiores também, né?
Então, dependendo da intensidade do amor que você coloca nesse ato, você negocia até a morte física, se livra da morte, ganha mais tempo, né, para poder cumprir com a tua missão nesse mundo de 3 dimensões. Então, por isso que a importância desse jejum de 3 dias, né, 18, 19 e 20 de agosto. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. E nós vamos ter também em outubro o feitio, o segundo feitio. Nós vamos produzir a nossa própria ayahuasca, né, no dia 12, 13, 14 e 15 de outubro. No dia 12 e 13 nós vamos abrir, né, para quem quer conhecer, quem quer participar, o pessoal de outros grupos ayahuasqueiros também está convidado, no dia 12 e 13. Então nós vamos receber todo mundo lá, aparecer 1000 pessoas lá, todo mundo vai ser bem recebido. Mas no dia 14 e 15 ele vai ser fechado, vai ser restrito ao pessoal do Instituto das Virtudes, que vai ser o momento do apuro, aí vai ficar só a nossa energia, né? Então a gente está convidando só para o dia 12 e 13. E eu quero aqui, hoje, falar da virtude da humildade, que o mês de julho é o 7º mês. Então, a 7ª virtude. Por isso que o grupo, esse mês, o grupo do Instituto das Virtudes, é chamado de Nona Humildade. Nona Humildade. Então, por que nona? Porque por 9 vezes a humildade foi a virtude do mês. É isso aí, simples assim. Né? Porque algumas pessoas perguntam, mas por que nona? Porque pela 9ª vez a virtude da humildade está sendo a virtude do mês. Né? Então nós vamos enumerando, né, todas as atividades que a gente faz, tudo. Né? Então a humildade, o que é a humildade? Né? O Mestre Jesus, o mestre dos mestres, quando quis mostrar o que era a humildade, né, ele mesmo foi o agente desse ato. E o que ele fez, Mestre Robson? O que o Mestre Jesus fez para mostrar a virtude da humildade? Lavou os pés dos seus discípulos. E pensa bem, um Deus em ação, né? Jesus é o ser mais evoluído que teve corpo físico como nós. Ele veio exatamente lá das dimensões superiores, do último grau das dimensões superiores dos céus, nasceu aqui na mesma condição que nós, tinha todas as nossas necessidades, e tem gente que acha que não, mas ele tinha exatamente tudo. Tinha fome, tinha vontade de fazer sexo, né? Ele precisava tomar banho, fazia xixi, fazia cocô, tudo que nós fazemos ele fazia. Tinha momentos que ele tinha medo também, né? E eu sei muito bem disso, que eu estive nessa época por lá. Um dos personagens que é falado na Bíblia, eu não era dos 12 apóstolos, mas eu estava ali numa função importante, muito importante, na condução de todo o drama cósmico, né? Então eu sei do que eu estou falando, eu já tive muitas memórias desse momento, né? Então, do medo, da situação que ele passava, né? Eu tive com ele antes de todo o drama cósmico acontecer, né? Foi tudo programado, uma situação do que ia acontecer depois, né? Então, era uma pessoa como nós. Então, quando ele se colocou na condição de lavar os pés dos seus apóstolos, para mostrar a humildade, quem que lavava os pés das pessoas? Eram os escravos, eram os servos que lavavam os pés. Agora pensa bem, um Deus em ação lavando o seu pé, que ato, tamanho ato é esse de humildade, né? E o rei Davi foi um dos maiores reis, se não o maior, né, rei de Israel. Quando ele quis mostrar humildade e arrependimento, o que ele fez? Vestiu uma roupa de saco, tirou todos os paramentos reais, a coroa, vestiu uma roupa de saco e foi lá fora do palácio, onde queimava coisas, né? Queimava lixo e coisa mais lá. Ele foi lá e pegou aquela cinza, jogou na sua cabeça, no seu corpo, e ficou ali inteiro de cinza, e rolou na cinza, e ficava ali clamando, né? E mostrando aquele ato de humildade. E aí as pessoas passavam e, nossa, quem é aquele lá que está lá rolando na cinza lá?
Aí alguns falavam, é o rei Davi. Aqui o rei Davi, imagina se o rei Davi vai estar numa condição daquela. Então olha o tamanho do ato da humildade, né? Então a humildade, a virtude da humildade. Todos nós somos convocados e conduzidos pelo nosso Pai, pela nossa Mãe Divina, para ter atos de humildade, né? De mostrar a importância dessa virtude. Junto com a humildade está a obediência às leis humanas e divinas. Nós temos que aprender a obedecer às leis, todas as leis, né? A não ser que a lei dos homens interfira na lei de Deus. Aí você não é obrigado. Como a lei da escravidão era uma lei humana, oficial, mas quem desrespeitava essa lei estava protegido pela lei divina, porque a lei divina não aceita escravidão de nenhuma espécie, de nenhum tipo, nenhuma condição de subjugamento, né? O que Deus, Criador de todas as coisas, quer de nós? É isso que nós temos que analisar, né? Não ser escravo. Essa seria a última da... E a virtude da castidade, que é hoje, né? O primeiro dia, primeiro ritual. Cada ritual nós falamos de uma virtude. Hoje é o primeiro ritual de julho, então nós falamos da castidade. A castidade, a própria palavra já diz castus, que em latim significa puro. Então, junto com a castidade está a virtude da pureza, a virtude da inocência. Quando você fala pureza, o que te lembra? Lembra uma criança inocente de 2, 3, 4, 5 anos. Veja a virtude da pureza numa criança, que não tem maldade, que não sabe o que é sexo. Eles brincam ali, crianças do mesmo sexo, não vê diferença. Então, é a pureza. E a inocência também está ali, né? Então, o que é a castidade? É o respeito à tua sexualidade, independente se você é hétero ou é homo, né? O sexo tem que ser tratado com o maior respeito. Então, as atitudes, os atos que nós temos, os nossos atos sexuais, tem que ser com maior respeito, maior dignidade, porque é um ato da criação de Deus, né? O respeito com o ato da criação, nada vem a existir se não for, né, por um ato sexual. É no reino mineral, é no reino vegetal, é no reino animal, e até no reino angelical, né? Outro dia uma pessoa perguntou, mas os anjos têm sexo? Os anjos têm uma definição do que é sexo, né? Está próximo daquilo que a gente é e pensa que é, né? Mas é diferente. Nos outros reinos, nos reinos superiores, a nossa mente não consegue compreender e entender o que acontece lá. Mas eles têm tipo um sexo, né? Que não dá para entrar em detalhes aqui, que nós não temos muito tempo, né? Não temos tempo para detalhar cada questão dessa que a gente fala, né? Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é que nós temos que aprender a respeitar a nossa sexualidade, até a higiene, né? Eu já vi muitos casos de gente que não cuida da tua higiene, né? Da tua higiene do corpo corporal e nem sexual. Então já começa por ali, pela higiene, pelo cuidado, né? Não agredir o teu sexo, teus órgãos genitais, nem do teu companheiro, nem da sua companheira, independente da orientação sexual. Aprender a respeitar, ter dignidade com o outro, consigo mesmo e com o outro. Então, eu sempre falo que o amor começa por você mesmo. Qual é o primeiro amor? É o amor por si mesmo. Porque quem não ama a si mesmo não vai amar mais nada. Gratidão pela oportunidade, força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.